Tadeu Badaró é um colega arquiteto, mestrando em urbanismo e está se especializando em design de produtos na Cimatec. Exato. Tudo certo? Tudo certo. Você esqueceu a parte principal que me capacita a falar melhor sobre ergonomia e home office, né? Que é ser especialista em ficar em casa. Ah, sim. Ele salientou, quando eu conversei com ele, que ele é um ermitão profissional. Assim é que tem, assim que a gente sabe que tem propriedade no assunto. Exatamente. Falar de home office, home qualquer coisa é comigo mesmo. Meu caro Tadeu, vamos falar sobre ergonomia, o conforto, principalmente. Uhum. Mas o que é ergonomia? Então, a ergonomia, dando uma resposta bem acadêmica, assim, né, é o estudo da relação entre o humano e os sistemas de trabalho no geral. Então, se usa muito o termo homem-máquina, né, a relação homem-máquina. E o objetivo da ergonomia é você realmente otimizar essa relação. Então, a ergonomia ela surge como uma demanda mesmo do mercado, né, ao perceber que essa otimização da relação homem-espaço de trabalho, ela aumenta a produtividade, querendo ou não, aumenta o lucro, e de que o funcionário parado, o funcionário machucado, é um custo para a empresa, né? Por mais que ele não estivesse pagando, ele teria que substituir alguém, dar treinamento, etc, etc, etc. Então, assim, pode parecer bem maquiavélico e tudo mais, mas também para o próprio funcionário é bom, né? Porque ninguém gosta de ter uma ler, ninguém gosta de ter problemas de ordem física e emocional, porque, além de tudo, envolve a questão emocional também, né? Porque a gente fala muito da ergonomia como essa coisa de postura e tudo mais. Mas, hoje em dia, vai além disso. Hoje em dia, a própria arquitetura, a gente já estuda a parte de Sick Building Syndrome, que é, basicamente, a forma como o lugar onde você está, onde você trabalha, afeta a sua saúde, né? Então, assim, temperatura, luminosidade, até umidade do ar e tudo mais, isso tudo faz parte do que é do escopo do estudo da ergonomia, né? Pouco se percebe que o funcionário, na verdade eu falo funcionário, mas aqui a gente dá ênfase maior no artista. O artista, ele é o seu próprio patrão. Claro. Ele tem que se virar. Uhum. Ele não percebe que, se ele está incomodado ali, ele vai sair mais, ele vai mais na cozinha, ele vai se distrair, ele vai acabar indo pro Facebook, ele vai perder ali momentos preciosos que ele podia estar produzindo, ou até mesmo ele vai ficar mais lento, né? Exato. Ele não só vai ficar mais lento, né? Como assim, pode ser que a pessoa até tenha uma resiliência maior e continue ali trabalhando sem nem dar conta do incômodo que ela está passando, e isso vai acumulando, né? Vai acumulando ao ponto de que você vai desenvolver, eventualmente, um problema sério aí, seja de ordem física ou mental, enfim. Isso, às vezes, é tão mais sutil, porque a gente pensa realmente na cadeira, primeiramente, a gente pensa em dores, mas você falou da iluminação. Existem estudos de depressão sazonal em países que o inverno é mais longo. O índice de depressão vai nas alturas, porque as pessoas enxergam pouco a luz do sol. Exatamente. Ou seja, a ergonomia envolve também você ver o sol, ver a luz. Com certeza. E não só ver o sol, né? Assim, na época que eu estava fazendo intercâmbio mesmo, a gente fez alguns estudos lá, a gente fez algumas pesquisas que eram de avaliação pós-ocupação, sobre a biblioteca lá da universidade. E aí, uma das coisas que ressaltaram assim na pesquisa foi que as pessoas, elas se sentiam melhor e rendiam mais trabalhando em lugares onde elas tinham vista para o jardim da universidade, ou seja, até esse contato indireto com o meio externo, com a natureza e tudo mais, isso gerava uma produtividade maior, uma sensação de bem-estar maior que acaba se convertendo em produtividade, né? Ou seja, o conforto não é apenas físico. Com certeza. É uma questão sensorial bem maior. Exato. Você falou de um ponto importante que faltou em algumas outras lives voltadas mais à questão do home office aqui, que é essa parte mais financeira, de produtividade,
de trabalho mesmo. Uhum. Então, obviamente, deve ter alguma norma que rege isso, certo? Tem. Foi criada alguma coisa assim? A norma que rege, assim, não relacionado diretamente à produtividade, né? Mas a norma que rege a ergonomia, vamos dizer assim, é a NR17. Eu até ia eventualmente falar mais dela, mas enfim, a gente chega lá depois. Vamos chegar. Uma norma que não só vai colocar um certo padrão, como vai proteger os funcionários, no caso. Exatamente. O foco da norma é esse, né? É proteger o funcionário, porque a norma em si, ela não tem nenhuma relação. Em tese, e existe uma ergonomia boa e uma ruim? Existe. Ergonomia ruim, de forma geral, é aquela coisa genérica, né? Você vai entrar no Google e perguntar assim, qual é a altura correta de uma bancada para trabalhar? E assim, uma coisa que é muito importante na ergonomia é a chamada análise da tarefa. A coisa mais importante em uma avaliação de ergonomia de um ambiente de trabalho qualquer é a análise da tarefa, porque a ergonomia está diretamente ligada com a tarefa que você vai executar. Então, assim, não adianta eu chegar para você e dizer que você deve usar uma bancada com 70 de altura, sendo que o que você vai fazer ali é desenhar, sabe? Tipo, se você for desenhar, você vai ter um outro tipo de ergonomia. Se você for trabalhar no computador, tela, vão ser outros dados que você vai utilizar, entendeu? E assim, essa coisa da medida genérica, algumas medidas são recomendadas de fato, mas boa parte das medidas elas são, assim, elas vão depender da pessoa, elas vão depender da tarefa que você vai executar, enfim. Essa padronização, essa ergonomia ruim, digamos, não é que ela seja ruim, né? Mas ela não é o ideal. Isso, exatamente. Ela surgiu pela padronização. Uhum. Creio eu que a padronização abaixa o custo. Claro. Se você não tem condições de ter um ambiente completamente voltado ao que você precisa exatamente com as suas medidas, exato, você acaba caindo no genérico. Uhum. Todas as pessoas têm medidas diferentes. Exato. Então, uma cadeira para uma pessoa alta, uma cadeira para uma pessoa baixa, eles fazem uma cadeira mediana e todo mundo vai se sentir mais ou menos confortável. Uhum. Para um ou outro, vai se adaptar bem. Exato. Eu vou até... a própria NR17, você vai ver em vários trechos dela dizendo o seguinte, né? Assim, quando você fala de estação de trabalho, quando você fala de equipamento, a maioria dos trechos começa com XYZ, o que quer que seja, deve estar adequado às características psicofísicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Eu tô com a pesca aqui na tela, por isso que eu tô falando assim, certinho. Mas exatamente, as pessoas, elas têm medidas diferentes, e assim, aí já é uma parte mais sobre design de produtos em geral, né? Quando você está desenvolvendo um produto, eu acho que especialmente quem é da área de arquitetura, com certeza já viu essas recomendações, essas tabelas antropométricas, né? Que a gente tem o famigerado modulor de Le Corbusier, que é o bonequinho com a mão assim para cima, é aquela tabela de medidas padronizadas e tudo mais. No caso de design, a gente trabalha com algumas... A gente não, né? Porque eu ainda não trabalho na área de design, mas eu estudo. No caso de design, você trabalha com algumas padronizações também. Elas são bem mais específicas e bem mais amplas do que o modulor, mas também existe uma gama de medidas às quais se adota. Então, por exemplo, você tem a tabela de Ana Maria Moraes, se eu não me engano, onde ela te mostra uma série de medidas dentro de percentil. Então, assim, você vai fazer um determinado produto massificado, você vai fazer uma cadeira, você vai projetar dentro daquele percentil. O que isso quer dizer? Você tem aquela curva, né, de distribuição de pessoas dentro de uma determinada série de medidas. O recomendado por essas normas, por essas tabelas, é você trabalhar entre o 2,5 e o 97,5. Ou seja, tem um abaixo de 2,5 aqui e um acima de 97,5 aqui que não vão ser contemplados. Eu vou exemplificar de uma forma que dê para entender melhor. O 2,5
por exemplo, de altura, que se considera a menor faixa de altura para a qual se recomenda projetar é 1,49 m, que é a altura 2,5 do feminino. Mas, claramente, você vai conhecer pessoas que têm menos de 1,49 m. Assim como o mais alto seria 1,88 m, que é o considerado 97,5% da população se distribui até 1,88 m. Acima disso, você meio que desconsidera, entendeu? Outra coisa é a largura de cadeira também. É 45 centímetros de largura para uma pessoa sentada. Claramente existem pessoas que estão acima disso e pessoas que também estão acima de 1,88 que não vão ser contempladas pelo que é massificado, entendeu? Então, o ideal seria você trabalhar com com um objeto que seja mais personalizado possível ou mais ajustável possível. Isso. Temos muitos arquitetos que entraram aqui, mas é bom a gente esclarecer um pouquinho o que é a antropometria que você citou. Isso. A antropometria, ela trata de estudar as dimensões gerais do ser humano, não é? Então, assim, metros, enfim, medida do ser humano. Isso. Então, como é que a gente prepara o nosso ambiente pensando nas nossas medidas? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é a tarefa que você vai executar, né? Como a maioria aqui é artista, boa parte deve trabalhar com desenho à mão, pintura e tudo mais. Para esses, eu recomendaria a prancheta, de forma geral. A prancheta, assim, não vai ser fácil você arrumar um espaço em sua casa para encaixar um trambolhão daquele, porque a prancheta realmente é um objeto grande, você deve saber melhor do que ninguém. Mas, assim, dá para você trabalhar, por exemplo, com algum apoio, com uma tábua de MDF, apoiar os livros atrás para poder levantar, para ter uma visibilidade melhor, né? Porque você não pode ficar assim, em cima do papel desenhando, que você vai estragar sua coluna. Isso. Medida padrão de bancada, assim, para a coisa do computador, teclado, que é o mais geral, que eu acho que a maioria quer saber, você vai ter ali 70 centímetros de altura por padrão, mas isso também vai depender da sua altura, né? Porque o ideal é você considerar sempre aquela medida de 90 graus do braço para o antebraço, né? 90 graus no joelho também, ou seja, se você tem uma cadeira que fica muito alta para você, coloca um apoio no pé, sabe? Outra coisa, se você tem LER, por exemplo, se você começou a desenvolver LER, aí já vale a pena você começar a investir em mouse de trackball, aqueles mouses específicos que são na vertical, tudo mais. Hoje em dia você tem aquelas kneeling chairs também, eu nunca usei, mas enfim, se vocês procurarem no Google, vocês conseguem ver o que é. É uma cadeira que ela não tem encosto. Você senta com o pé, com o tornozelo travado, com a canela travada nela, sabe? Isso supostamente é melhor ergonomicamente, faz bem para a coluna. Eu jamais me adaptaria com isso, porque apesar dessa discussão... Eu pensei a mesma coisa. Apesar dessa conversa toda aqui, desse discurso todo aqui, eu sento na cadeira das formas mais esdrúxulas do possível, inclusive com o pé em cima da bancada, às vezes. Outra coisa que Estávamos conversando com a fisioterapeuta. Sim. E ela falou que não existe uma forma correta de se sentar realmente. A gente tenta levar o decoro em consideração, a forma da pessoa se sentar durante o trabalho, mas o home office é em casa, né? Exato. A gente se adapta, a gente fica troncho. É importante ficar confortável. Então, talvez, além das suas medidas e do seu trabalho, levar em consideração o seu hábito ao sentar. Exatamente. Eu tô aqui onde você se apoia mais? Na câmera, mas é exatamente isso, é o decoro. Porque senão eu ia estar aqui com o pé em cima da cadeira, com a perna cruzada, enfim. Mas é exatamente isso aí. Como você se sente mais confortável, assim, não é exatamente o que vai definir como é melhor para a sua saúde, mas já vai ser uma boa indicação. Outra coisa também, nessa parte de home office, que já que você perguntou como montar o seu home office, que é importante voltar, que são essas questões de ambiente, não é? Que a gente falou anteriormente, ou seja, acústica, temperatura, ventilação, tudo isso são questões importantíssimas para você tratar na hora de lidar com a ergonomia. Aqui em casa mesmo a gente estava com um problema sério, porque começou uma obra no vizinho aqui, né? O vizinho novo se mudou, ele tem o direito de fazer a obra dele dentro do horário do condomínio, só que o horário do condomínio é o horário de trabalho de todo mundo, né? Então, enfim, o home office agora choca com a hora de obra dos outros. E aí o cara contratou um martelete para poder tirar o piso da casa dele. Quer dizer, martelete para casa é um primo menor da britadeira. Enfim, eu
tô trabalhando com pesquisa agora, minha mãe também tá trabalhando em casa e fica inviável, sabe? Aí o que acontece? Você começar a render seu trabalho muito mais tarde do que você renderia normalmente, isso vai empurrando o seu horário de trabalho também para depois, né? Porque, enfim, no caso de minha mãe, ela tem ponto eletrônico, mas eu não tenho, sabe? Então, assim, às vezes eu paro de trabalhar já é 10 da noite, às vezes até mais que isso, porque aí também é uma questão de hábito pessoal. Complica muito. Isso é um ponto a ser levado em consideração agora. De repente, aqueles fones que anulam o ruído dão uma ajudinha, né? Exato. O fone de isolamento é bom. Mas eu achei engraçado que nessa quarentena... aqui no prédio hoje. Pois é. Nessa quarentena, todo prédio tem pelo menos uma pessoa que aproveitou para fazer obra. Com certeza. Acho que o povo... É porque pedreiro é imune. Exato. Pedreiro é imune. Pois é, a obra daqui da portaria também continuou. Praticamente parou 2 semanas assim no começo e continuou. Sim. Fui proibido de adquirir uma cadeira gamer, apesar de eu achar muito confortável. Mas o bom da cadeira gamer é que ela tem vários tipos de ajustes diferentes, né? Ela ajusta a altura, ajusta... Mas como tudo que é gamer no mundo, basicamente ela é uma cadeira normal com mais cor e mais cara. Então, assim, eu não investiria nisso. Na verdade, meu caro, existem algumas cadeiras gamer menos famosas. E essas, elas têm uma ergonomia legal, elas têm seus ajustes, são menos vistosas, certo? Normalmente não tem 15 cores, tem 2. Melhor, já ajuda bastante. E vale muito a pena, porque a cadeira gamer, ela foi criada para se passar muitas horas. A vantagem é essa. O Gustavo e tem uns dados interessantes. O Gustavo está falando aqui, admita que você tem uma cadeira gamer, Tadeu Games. Olha, só para provar, eu sento em casa numa cadeira de plástico sem nenhum ajuste. De novo, falando da casa de ferreiro espeto de pau. Eu não uso cadeira gamer, tá? Mas isso não quer dizer que essa cadeira não seja boa. Não, ela é ótima, é isso que eu falo. Como eu sento com o pé em cima da cadeira, eu até evito cadeira com rodinha, porque eu sei que eventualmente eu vou cair, entendeu? Então eu prefiro a cadeira básica mesmo, que dê para botar o pé em cima. No fim das contas, essa cadeira mais básica, ela impede você de sair da postura que lhe é confortável. Exato. A gente já entra nos hábitos. Falando em hábitos, com esses hábitos todos que nós temos, tem como projetar de forma a influenciar nossos hábitos? Já que isso é que causa tanto desconforto? Tem. Mas, vamos lá. O que dá para você fazer não é você determinar os hábitos da pessoa, certo? Até porque isso não vai ser a coisa mais saudável do mundo. O que tem como você fazer é você perceber os padrões que a pessoa está repetindo ali, que não são saudáveis, e tentar trabalhar em cima deles, sabe? Essa cadeira, essa postural, a kneeling que eu falei, por exemplo, assim, se ela funciona de verdade, que eu realmente nunca testei e eu não testaria também, mas se ela funciona de verdade, ela com certeza vai mudar o hábito da pessoa, porque ela te força a ficar com a coluna ereta, sabe? Ela não tem apoio nas costas e ela trava a sua perna, entendeu? Então, eu imagino que esse tipo de produto vá, sim, causar uma mudança de hábito na pessoa. O próprio uso do trackball, por exemplo. Todo mundo aqui provavelmente é acostumado a usar o mouse. Quando você começa a usar o trackball, tem gente que não consegue voltar, sabe? Porque achou que, no fim das contas, é mais produtivo. Ou aquele... Como é que chama? O que tem no notebookzinho, aquela partezinha que você passa o dedo ali e... Tem gente o touchpad. O touchpad, exatamente. Tem gente que passa a usar só aquilo ali porque... Enfim, Porra, que aquilo é horrível. Eu conheço gente que gosta, mas eu conheço gente que faz questão, inclusive, que compra separado, comprou o da Apple separado, assim, pra ter do lado. Sim, conheço. Jamais vou entender, porque, enfim, é uma questão de a pessoa se adaptar. Isso, mas a gente leva em consideração também que, por mais que existam essas tendências para ajudar a ergonomia, isso não serve para todo mundo. Claro. Se você tem uma lesão específica, na sua coluna, você ficar sem encosto pode ser uma péssima escolha. Exatamente. Não é porque vai mudar seu hábito que vai lhe ajudar. Não, vai piorar tudo, né? Isso de cadeira é muito interessante. As cadeiras são
provavelmente o design mais reinventado que já existiu. Nós passamos, quer dizer, muitas pessoas passam com esses nossos ritmos de trabalho modernos até mais de 20 horas entre as posições sentado e deitado. E, em média, nós temos ali uns 25 centímetros quadrados, óbvio que tem gente mais corpulenta, mas são 25 centímetros quadrados de superfície realmente apoiadas, carregando 75% do corpo. A verdade é que você nunca vai estar confortável depois de muitas horas sentado. Uhum. Então, existem muitas promessas. Sempre vai existir muita promessa de uma cadeira melhor. Sempre vai ter uma nova. Uhum. E que, se você realmente for comparar, talvez seja igual à mesma de 15, 20 anos atrás, em termos de conforto. Ou pior. Mas aí Ou também pior. é recomendação, né? Tipo... Mas vai ter umas chamas desenhadas. Oi? Como? Desculpa. Mas vai ter umas chamas desenhadas nessa agora. Sim. Isso aí não dá pra vencer. A outra recomendação que você faz também, aí já sai da área diretamente da ergonomia, já vai mais para a área da fisioterapia, né? Que eu acho que sua outra convidada deve saber melhor. Mas se recomenda, por exemplo... Ela tá online. Eu achei que vi aqui. É Piton, não é? Se você falar aí, de repente ela responde. Aqui. Que é outra recomendação de você não ficar o tempo inteiro, tipo... Você tá aqui sentado muito tempo trabalhando no computador, a cada 1 hora, por exemplo, você levanta, faz um alongamento, para, dá uma descansada, pega uma água, entendeu? Sim. Mandaram uma pergunta aqui. E sobre a inclinação do teclado, Tadeu? Sobre inclinação do teclado. Inclinação do teclado não é uma coisa que eu tenho a informação direta. Eu sei que, assim, uma coisa que não presta de jeito nenhum é você pegar aquele teclado aquele apoio do notebook e colocar o notebook apoiado assim e ficar com o teclado super inclinadão na sua frente, sabe? Mas o que se recomenda de teclado é que você tenha, como eu falei, né? O braço e o antebraço a 90 graus, o braço normalmente apoiado aqui no braço da cadeira, e que o teclado vai ter que estar nessa altura, sabe? Vai ter que estar na altura aqui nessa altura que o braço ficar. Ou seja, o braço levemente encostado aqui no corpo. Então, você não vai ter uma inclinação específica. O ideal é que o teclado, que seu braço esteja apoiado perfeitamente em cima dele nessa posição. Sim, isso. Você falou da prancheta. Uhum. Aqui no meu caso, eu adaptei, eu projetei a mesa. Eu tenho uma prancheta, ela não ocupa tanto espaço assim, porque ela é dobrável, eu levanto ela à vontade, escolho a inclinação que eu quero. Sim. Ela se transforma no cavalete, numa mesa normal também. E eu uso muito mais pelo computador, na verdade. Entendi. Mas você trabalha com notebook ou com desktop? Tipo, você tira o computador de cima? Eu tenho um notebook, só que meu notebook tem o mouse externo, tem o mouse sem fio, eu tenho um teclado externo, porque eu ia chegar nesse ponto também. O notebook é muito famoso hoje em dia. Tem muito mais notebook do que o desktop. Sim. Mas e a ergonomia dele? O que você acha, Tadeu? Bom, a gente já começou a falar, né? É péssima. O notebook, ele tem um problema já inicial, que a tela dele é muito baixa, certo? Começa daí. Então a pessoa vai fazer o quê? Se ela quiser ajustar a tela do notebook para ficar na altura mais ou menos correta ali, que seria, tipo... que já não dá, né? A metade da sua tela deveria estar no... Chegou uma pergunta aqui. Mas, enfim, chegou outra pergunta. A metade da sua tela deveria estar logo abaixo da sua linha de visão. Com o notebook não dá, a não ser que você tenha uma base muito alta. No momento que você coloca o seu notebook em cima de uma base, você vai subir demais o teclado, certo? E aí você vai ficar com o teclado quase virado de frente para você aqui. Já não é um apoio muito bom. Fora que o teclado ele é estreito demais, então você fica aqui, tipo, com o braço espremido trabalhando ali. O que eu recomendo para o notebook seria você trabalhar como você falou, né? Um monitor externo. Você tem o seu monitor, que você bota um cabo nele lá, não é para jogar o notebook fora, mas assim, coloca um mouse externo, coloca um teclado externo, coloca um monitor externo e
Aí já dá para você pensar em ergonomia, mas ele por si só, eu entendo a necessidade, arquitetura, todo mundo em arquitetura quase obrigado. É muito mais prático. É prático, né? Pois é. Mas ele não foi feito para se usar durante muitas horas. Não, de jeito não no molde dele. Inclusive tem um estudo que diz que o notebook só seria ergonomicamente perfeito para as pessoas de até meio metro de altura. Pois é, daí verdade. Você tira. Porque o teclado e o monitor estariam na altura ideal ali, eles sentadinho na mesa e tal. A relação ideal entre a distância e teclado e monitor, né? Isso. Porque além de tudo... Daí você tira que... Uma das questões de medida que se usa, né, para distância olho-tela, distância teclado-tela, é que as duas coisas sejam iguais. Então, seria praticamente impossível você ter essa relação com o notebook para uma pessoa que não tivesse meio metro. Muito complicado. E eu não vejo necessariamente uma cadeira que se faz hoje em dia. Você tem materiais que resistem mais, você tem... não necessariamente que resistem nem mais, mas assim, você tem redução de preço com uma qualidade relativamente melhor, mas em termos de ajuste, eu não diria que, sei lá, dos anos 2000 para cá melhorou grande coisa, não. O que eu acho é que criaram novos periféricos, digamos, né? Então a gente tem uma adaptação para os braços da cadeira, nós temos uma almofada diferente, porque tem pessoas com necessidades diferentes e as cadeiras mais baratas para se produzir em larga escala não é barato para quem vai comprar apenas. Mas para produção, elas são o padrão. Se existe uma melhora na qualidade, lá e Piton falou, talvez o material do estofado. É isso. Se eu vejo alguma melhora na qualidade, seria nisso, porque antigamente as cadeiras eram quase todas ou com base plástica ou então fechada de couro, né, ou couro sintético e tudo mais. Hoje em dia você tem aquele teladinho que aquilo ali é mais agradável, né, para respirar, né, para conforto, Porque essas gamers, por exemplo, que são de couro sintético, enfim. Couro sintético é horrível. Você não consegue usar aquilo ali sem camisa, por exemplo. Não dá, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí a gente compra achando que vai ser a coisa mais confortável do mundo, mas passa por essa. Existe uma norma para múltiplos monitores? Não. Norma, assim, a NR17, que, como eu falei, que versa sobre sobre a ergonomia no ambiente de trabalho, ela não normatiza distâncias, números, tamanhos, ela normatiza condições em geral. Como eu falei, ela tem essas... Por exemplo, ela trata de termos como deve estar adequado às características psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado. Então, assim, você não vai encontrar na norma distâncias. O que você vai encontrar na norma, como eu falei, são recomendações. Agora, existem outras recomendações gerais que falam, por exemplo, de você ter uma distância de 40, 50 centímetros do seu rosto para a tela do computador. De novo. Uma proteção básica, né? Eu entendo o porquê. Sua avó já lhe dizia isso. Exato. Eu entendo o porquê dessa recomendação. Porque se você ficar longe demais, eu mesmo já percebo isso. Quando eu estou trabalhando aqui, principalmente no Word, que eu estou trabalhando com letras menores e tudo mais, o rosto vai sem querer chegando perto da tela, sabe? Vai até ficar justamente nessa distância do 40, 50. Agora, isso também vai depender do que, assim... Você falou, por exemplo, de 2 monitores, ou de monitores maiores. No caso, antigamente eu trabalhava com um monitor de 15 polegadas, 14 polegadas, hoje em dia eu trabalho com de 24. Tem gente já trabalhando com 32 polegadas de monitor. Eu não recomendaria uma pessoa ficar a 40 centímetros Eu vi um widescreen agora. Tem um... Existe um enorme, bem comprido. Não, e tem aquele super wide também. Eu não recomendaria você ficar a 40 centímetros de uma tela dessa. Eu recomendaria você dar um zoom maior se você tiver com dificuldade, para você ficar mais confortável. De certo modo, talvez até tenha uma vantagem no monitor grande ou vários monitores, que seria você movimentar mais o pescoço. Mas se você tem o monitor principal que você usa, deixe ele o mais confortável e à frente possível. Porque se você deixar o mais alto, o mais inclinado como seu principal, você vai acabar travada. Exatamente.
Perguntaram se existe cadeira que não machuca a coxa. Que não machuca a coxa? Existem algumas que têm um certo formato que direciona as nádegas, mas nunca me machucou a coxa. Também não eu acho que é uma questão manual. Uhum. Eu tenho mais problemas de ficar com a circulação travada, mas de novo, é porque eu sento completamente torto na cadeira. Hoje em dia você tem o povo voltando com a cadeira IMSS, né, que é de década de 50. Acho que tem outras perguntas aqui. Geralmente as de assento plástico, as pessoas se queixam... eu já tô aqui, ficando torto pra ler. As pessoas, as de assento plástico, as pessoas se queixam sobre dor na parte posterior da coxa. Eu uso plástico. Notebook, se ele estiver na altura da sua visão, tiver um monitor perfeito, você em pé, acaba que seu braço vai ficar suspenso. Você não vai ter um apoio para ele, então sua coluna pode estar até mais legal, mas os ombros você vai sentir. Uhum. E assim, trabalhar em pé... No fim das contas, tudo tem que ter apoio. Exato. Trabalhar em pé para você, por exemplo, desenhar, às vezes pode ser confortável. De fato, você tem uma prancheta alta, você está trabalhando em pé. Não é o ideal seria você trabalhar com um banco mais alto. Mas às vezes é confortável, assim, levantar, fazer alguma coisa em pé. Beleza, mas nunca é o que se deve adotar. Levar... Isso. Senão, tem outros problemas de circulação por ficar muitas horas em pé também. A gente não pode esquecer isso. Exato. Se recomenda, normalmente se fala de 40 a 50 centímetros, eu já vi recomendação de 40 a 76 centímetros de distância, o rosto do monitor, mesma distância você mantém do rosto para o teclado, mas isso aí você pondera também o tamanho do seu monitor e tudo mais, né? Porque, como o próprio Neto falou, às vezes você fica mexendo demais o rosto ali. Normalmente tem bancada de atendimento que se coloca propositalmente mais alto para a pessoa ficar na altura do cliente ali, né? Que tá falando com ela. O cliente vai estar em pé, você vai estar na altura mais alta. Agora, nesse caso, se usa ou aquele banquinho mais alto, em que você tem um apoio de pé ali, quase um banco de bar, ou então eu já vi colocar uma barra em que a pessoa possa se apoiar quando ela está muito tempo em pé. Mas, de fato, tem isso. Tem a possibilidade também do espaço onde vai ficar essa mesa e essa cadeira ter uma elevação em relação a onde a gente fica. Uhum. Então existem várias estratégias que podem ser tomadas. Exato. Falaram de risco da mesa cair. Eu não entendi como essa mesa iria cair. Eu também não. Você tem que obedecer tem que obedecer um tempo. Cara, bom, tem que obedecer um tempo sempre. O ideal é independente você não trabalhar o dia inteiro nem sentado. Assim, como a própria Laís, é Laís o nome dela? Isso. Ela comentou aqui, né? A cada 30 minutos, 1 hora, você faz uma pausa para poder dar uma descansada. E assim, uma coisa é você trabalhar em pé, de fato, você vai trabalhar em pé se você estiver fazendo um trabalho braçal, isso é uma coisa. Agora, você trabalhar em pé parado ali vai ser complicado. Exatamente. A NR17 fala sobre o trabalho em pé. Eles recomendam que de preferência, sempre sentado. Tem algumas poucas momentos que, como esse da loja, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que os artistas, em geral, eles têm a opção maior de sentar, né? Teve uma época que eu pintava apenas em pé. Uhum. E às vezes tem quadros maiores que você precisa ficar em pé. Claro. A questão do artista é quando ele entra no hiperfoco, né? Quando ele fica focado no que está fazendo, às vezes ele não percebe o decorrer do tempo. Uhum. Laís, na live dela, até comentou de estratégias que influenciavam os hábitos tomados pelo próprio artista, como de repente colocar um objeto mais distante para a pessoa precisar levantar, ir lá buscar e voltar. Sim. São coisas interessantes. Talvez hoje em dia, eu creio que os projetos visando a funcionalidade surgiram inicialmente com a ideia de ser tudo à mão. Existiam aquelas cozinhas multifuncionais, uhum, que você não precisava sair do lugar para acessar tudo que você queria ali. Exato. E preparar seu alimento sem quase rotacionar o corpo.
E aí você Hoje em dia isso tem até um lado contrário, quando tem o tempo, né? Uhum. Você começa a associar a produtividade com ter tudo ali o mais eficiente, o mais rápido possível, mas na verdade você vai acabar sendo menos produtivo porque você vai se submeter a condições que não são ideais, né? E quando a gente se submete ao tempo. Uhum. Exatamente. Porque realmente, você fazer a tarefa mais rápido é ótimo, ter tudo à mão ali. Mas por quanto tempo você vai ser mais rápido? Pois é. Falei um perguntaram aqui sobre... da apoio dos pés na ergonomia. Exato, foi o que eu tinha lido também. É basicamente isso. Se você... Bom, vamos imaginar um cenário em que você esteja preparando sua bancada de trabalho. Você tem que considerar primeiro esses ângulos que a gente falou, né? 90 graus no joelho, né? Canela com a coxa, o ideal. 90 graus o braço e antebraço. E aí, a partir daí, você vai definir suas alturas. Se no fim das contas você acabar percebendo que seu pé está ficando pendurado, você não está preservando essa altura de 90 graus, o ideal é você ter um apoio de pé. Porque o pé nunca deve ficar sem apoio, entendeu? Isso. E ele ficar pendurado não é que você não possa baixar a cadeira, mas tudo tem que corresponder. Não, a questão de ficar pendurado é que ele não vai ficar pendurado. A questão é que você vai começar a se esforçar, ficar torto para poder ficar com o pé apoiado. Isso. Entendeu? E aí você vai colocar sua coluna numa posição que é ruim. Temos que conciliar tudo, o cotovelo, as costas, o pé, tem que se levar o conjunto. Exato. Então, às vezes, você precisa de um periférico para cada, já que se comprou o padronizado. Uhum. Tem algumas cadeiras que elas já têm um encosto para a perna também, umas gamers dessa. Tem o braço adaptável. As gamers. Eu sabia que a gente acabou entrando as gamers. Mas não tinha como fugir. Hoje em dia é o que mais vende nesse home office. Uhum. Apesar de que eu já encontrei muita gente fazendo um comentário negativo sobre as cadeiras. O que eu vejo, ele realmente pensa muito nas horas que a pessoa vai passar, mas não leva em consideração a antropometria. Uhum. Ela ainda é padronizada. Apesar de ter adaptações, a que eu encontrei que é mais gritante foi de pessoas com sobrepeso. Sim. O estofado não tinha resistência suficiente, acabava cedendo, e sem estofado fica duro durante muitas horas. O Cox, lá isso saberia explicar melhor do que eu, mas dói pra caramba. Bianca falou aqui que o problema é que essas cadeiras são muito feias. Bruna acha a mesma coisa também. Pois é. Não tem como se ganhar em todos os pontos. Não. E as mais bonitas e mais confortáveis vão ser muito caras. Não, pra mim, de qualquer maneira, couro, assim, né? eu não teria por causa do couro sintético. Pra mim, sem condições usar o negócio daquele ali. Pois é, não são apenas as medidas, até a textura do material é muito importante. Uhum. Aí sim você poderia machucar a coxa, ficar uma assadura ou algo do tipo. Nem só isso, é questão de fazer muito calor, né? Realmente não é pra mim aquilo ali. Desconfortável, né? Uhum. Temos mais alguma dúvida? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui, Talvez eu possa entrar um pouco na parte da iluminação quanto a isso também. Sim. Principalmente quando falamos de arte, muito se esquece da iluminação necessária. Acham que apenas você incidir uma grande quantidade de lâmpadas sobre sua área de trabalho vai estar excelente. Muita gente que já teve que fazer uma filmagem, ou até esses que estão se virando com ring light hoje em dia, né, que se popularizou também, já devem ter se questionado com a sombra. Porque não adianta você jogar uma luz intensa, vai ter uma área que vai ficar branco demais e vai dificultar a sua visão, e ao mesmo tempo ela vai gerar uma sombra muito rígida que também vai lhe incomodar bastante. Uhum. Eu acho que nesse quesito de arte, eu acho que aí você poderia até falar melhor do que eu, é a questão da cor da iluminação também, né? Se você tem uma iluminação que é muito quente, ela vai acabar influenciando a sua própria acuidade visual no sentido de pintura, de escolher a cor que você está trabalhando, enfim.
Isso tem um mito muito grande também sobre isso, que pouca gente sabe. A faixa das lâmpadas, elas são medidas em Kelvin. As lâmpadas mais amarelas, elas têm um percentual mais baixo desse Kelvin, e as têm um percentual mais alto. A iluminação natural, a temperatura branca, ela seria a mediana entre 5.000 e 6.000 Kelvin. Mas isso não quer dizer diretamente que você vai estar enxergando mais amarelo ou mais azul. Existe uma coisa chamada IRC, Índice de Reprodução de Cor. Muita gente compra as lâmpadas mais azuladas fluorescentes por acharem que são mais próximas. Elas dão realmente um conforto, se você pegar uma entre 5.000 e 6.000 Kelvin, um conforto muito mais próximo de uma iluminação natural. Mas o IRC dela dificilmente vai acima de 80%. Enquanto aquela antiga incandescente amarelona que a gente tinha, ela tem um índice de reprodução de cor de 100%. Você enxerga exatamente a cor que o objeto tem, mesmo que você esteja vendo sob influência amarelada. Então, isso talvez fique meio confuso. Como? Isso fica meio confuso para as pessoas, porque existe a cor luz e a cor pigmento. Sim. Então, o ideal seria você ter uma lâmpada que reproduzisse melhor a incandescente, no caso. Uma lâmpada mais quente, no caso. Olha, eu acho que existem algumas alternativas de lâmpadas que vão até 95%, 90%, 89%, que já é muito bom. Dificilmente você vai apertar o olho tentando enxergar a cor ali. Mas a incandescente, ela chega em 100%. O que você pode fazer é uma certa mistura de lâmpadas. Você pode ter uma iluminação no seu quarto, no seu ambiente, entre 5.000 e 6.000, muito mais próximo do que você acha agradável, né? Vamos botar assim como a luz do dia sendo agradável, que para mim é. Que a luz azul para mim é de hospital e amarelo é dos postes de Salvador, aqui de noite. Estão mudando isso, mas na minha cabeça ainda é. Eles já foram rosa, né? Agora tá até melhorando um pouquinho. Já foram rosa. E eu acho que a maneira boa de entender essa questão é daquelas lâmpadas coloridas. Se você pega uma lâmpada que tem uma luz vermelha apenas, e você leva num quarto escuro, acende essa lâmpada e mostra um objeto para ela azul, que cor você vai enxergar ali? Você vai enxergar preto. Que não reflete. O objeto vai ficar preto. Porque a luz que bate no objeto, ela não contém o que vai refletir o azul. Na verdade, é o contrário. Ela absorve o azul e não reflete. E é bem complicado isso. Muita gente se bate. Disseram que a lâmpada amarelada dá um sono. Tem uma questão pessoal aí também. Você comentou sobre a iluminação, eu me lembrei de outra coisa, né? Que assim, de novo, voltando a condições de trabalho, volta e meia eu tô trabalhando aqui e eu esqueço que escureceu lá fora, sabe? Vai passando o tempo, vai dando 5, 6 horas, o sol já tá baixo, eu esqueço simplesmente que escureceu e fico aqui, tipo, com a luz apagada, só com a iluminação da tela no meu rosto. Isso é péssimo. Presta atenção em que hora são para você ligar a sua luz e evitar esse desgaste desnecessário. Outra coisa também que é super importante é você evitar na sua estação de trabalho pelo contrário, né, o glare, que chama, o reflexo excessivo, a ofuscação. Por exemplo, eu estou aqui no que é o nascente, eu não deveria ter esse problema, mas tem um prédio espelhado aqui do lado que em uma determinada época do ano reflete a luz exatamente na minha cara. Então, assim, isso atrapalha de forma absurda. E mesmo se o reflexo não estivesse pegando diretamente na minha cara, estivesse pegando na minha tela e refletindo no meu rosto, também atrapalharia muito. Sim, exatamente. Aqui acontece a mesma coisa. Tem um mês específico que sempre às 4 horas da tarde o sol bate no meu olho enquanto eu estou trabalhando. É incrível que ainda se tem muitos objetos mais reflexivos em alguns prédios.
Então, tudo isso são questões iluminação... a se levar em consideração, né, na hora de você montar seu home office, sua estação de trabalho. A iluminação de computador, inclusive, é uma luz azul. E a luz azul, ela influencia muito mais essa questão do sono. Falaram que a luz amarela dá um sono. Exato. É porque ela não causa o efeito que a luz azul causa, que é uma confusão no nosso ciclo sono, e ele acha que ainda está claro. Por isso, quem trabalha ou fica com o celular colado até tarde da noite, às vezes tem insônia. Sua produção de melatonina vai lá para baixo, isso estraga seu ciclo circadiano e você não dorme, em resumo. Tem até aplicativos hoje em dia que dão uma regulada nisso quando bate um determinado horário programado. Tem muitas estratégias. Lá Piton falou, melatonina fica prejudicada, exato. Eu acho que a maioria dos celulares hoje em dia, depois de um determinado horário, eles ou tem como programar ou eles já vêm como padrão amarelar a tela, né? Eu demorei para me acostumar com isso também, mas hoje em dia já acostumou. Falaram que eu gosto de dormir com abajur azul. É diferente, uma lâmpada que tenha um pigmento ou uma coloração azulada a emissão da azul. luz, emissão azul. Não é exatamente necessariamente a mesma coisa. Então pode ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso. É isso, eu acho que a gente está chegando perto do fim. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Já, passou até rápido. O ambiente de trabalho... Oi? Eu tô dizendo passou. Quer complementar alguma coisa, Tadeu? Passou rapidinho. A gente já está chegando aqui menos de 10 minutos. Eu agradeço muito a você, meu caro Tadeu, por ter aceitado esse bate-papo. Valeu. Foi bem divertido. Eu acho que isso vai tirar a dúvida de muita gente. Conheço muita gente torta de tanto trabalhar. É complicado, muita gente tem tendinites. A pandemia vai acabar, enfim, eventualmente o isolamento vai acabar, mas esses danos acumulados que a gente vai ganhando aí com o tempo de trabalho em casa em condições ruins vão permanecer. Então é bom evitar. Sim, vão se cuidando, vão levantando aí de meia em meia hora. Não existe um ambiente ideal, a gente pode adaptar ele o máximo possível para as nossas condições. Eu deixei essa live por último, até porque nós íamos ter uma com Laís sobre a postura, realmente. Depois tivemos uma com o Júnior sobre atividades físicas. E deixar a estação de trabalho por último, para o pessoal entender que não adianta só você mudar a sua estação de trabalho. Exato. Precisamos projetar pensando nos nossos hábitos e como a gente vai utilizar isso e para que nós vamos utilizar, mas não vai fazer nenhum milagre. Você comprar uma cadeira gamer não vai fazer você ficar produtivo por 10, 15 horas. E nem jogar melhor. Nem jogar melhor. Quando necessário, sim, temos que mudar. Tira a sua guitarra da praia. Tamo junto. Você tem uma guitarra aí que eu sei. Tá aqui pendurada. Mas só fica aí pendurada mesmo. Nunca saiu da minha. Nunca saiu. Ergonomicamente perfeita ali, né? Exato. Está executando perfeitamente o trabalho dela. O trabalho dela.